Agora, a 1xBet também é parceira do canal AV+. No primeiro comentário fixado, você vai ter a oportunidade de fazer o seu cadastro. Faça um pequeno depósito e coloque a palavra promocional AV. Isso, AV. E você vai ter a aposta dobrada. Manda ver para você ganhar dinheiro agora também aqui no canal AV+. Tanto no Mais Comentários como no Faísca Tá On. Eu conto com você. A 1xBet é nossa parceira também aqui. Faça seu cadastro, dobre a sua aposta e ganhe dinheiro. Alô, turma boa do canal AV+, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados. Esse sabadão, dia 25 de setembro de 2021. Estou chegando aqui para falar do Vasco e daquilo que aconteceu ontem em Brusque e suas consequências. Bom, do jogo acho que a gente já falou muito, né, gente? Quem viu o nosso pós-jogo ontem lá no canal Atenção Vascaínos conseguiu tirar as suas conclusões. Eu tenho uma opinião que às vezes eu sei que é muito ácida e a gente precisa entender, e acho que esse é o exercício que eu preciso fazer um pouco na questão de sempre exigir um melhor desempenho. O Vasco ontem, para mim, fez uma partida muito ruim no aspecto tático e principalmente na questão de inteligência de jogo. Acho que isso passa muito pela conta do Fernando Diniz, que dentro de uma filosofia dele, e eu tenho que respeitar, eu acho que a gente tem que respeitar, ele pensa assim, futebol, independente se estiver chovendo, nevando, jogando no meio do deserto do Saara, ele vai manter uma filosofia. Eu acho que o treinador de futebol, ele é tão solitário, ele é tão abandonado, porque quando fede o negócio, ele é o primeiro a ser expurgado do sistema, que ele também tem esse direito de morrer com as convicções dele. Ninguém vê nenhum jogador ou jogadores sendo mandado embora e o treinador ficando. Geralmente é o contrário. Mas acho que o Diniz arrisca demais, mas volto a dizer, a gente precisa respeitar isso e entender, porque bem ou mal, ele ontem conseguiu, diante mesmo de uma atuação ruim, uma vitória. E como é engraçado o futebol, né, gente? O Vasco jogou bem contra o CRB, pelo menos um tempo. Jogou muito bem contra o Cruzeiro, um tempo e meio. E ontem não fez uma partida boa. E o único jogo que o Vasco ganhou sob o comando do Fernando Diniz foi exatamente contra o Brusque. Mas eu queria conversar com vocês, além de falar das questões que envolvem a parte emocional desse time, a parte de posicionamento em campo, da parte de erros técnicos tão básicos no futebol, como por exemplo a questão da bola parada contra o Vasco, que é um tormento, é um negócio assim desesperador. Como disse o Vaguinho ontem, de 20 bolas alçadas na área do Vasco, 19 são sempre perigosas. Mas eu queria falar de uma situação que envolve trabalho. Sim, o trabalho é algo que todos nós nascemos e crescemos numa sociedade em que a gente tem ali uma linha de preceitos básicos, né? Você nasce, você cresce, desenvolve a sua personalidade, convive com seus pais, começa a estudar, o estudo te consome conforme o tempo vai passando, no início é mais lúdico, depois a coisa vai tomando uma responsabilidade, e aí você faz o vestibular, e dependendo da criança ou do adolescente, da situação da família, cada dia mais cedo já vai para o trabalho. Às vezes não tem essa facilidade de ter um estudo. Muitos de vocês devem ter começado a trabalhar muito cedo. E eu acho isso extremamente digno, apesar de ser ruim. Porque eu acho que qualquer criança, adolescente, tem que trilhar o rumo dele, tem que trilhar as normas naturais da vida. Mas a vida hoje, mais do que nunca, impõe a gente a necessidade do trabalho, para ajudar em casa e também para ter a nossa própria independência, a gente poder segurar as nossas coisas. Então o trabalho é algo que a gente sempre ouviu falar, que dignifica muito o ser humano. Quantos daqueles que não têm trabalho estão desempregados num país com tantas dificuldades, com tantas diferenças sociais, se sentem mal, se sentem tristes, porque o trabalho ele realmente é uma atividade que é importante até para o nosso crescimento pessoal. Um homem que trabalha, um homem que produz, um homem que se sente útil, ele é fundamental. E a gente ainda tem aqui no Brasil uma questão de preconceito quanto à idade, por exemplo.
Quantos acima da minha idade, de 50 anos, têm dificuldade de arrumar um emprego? São velhos, são pessoas ultrapassadas. Eu lembro muito o professor Antônio Lopes, que eu cito muito porque é um exemplo que eu tenho de vida. É um cara com quem eu convivi durante muitos anos e que sempre foi uma pessoa extremamente correta e de grandes exemplos. Lopes, uma vez, conversando com seu filho Júnior Lopes, numa mesa, batendo papo, disse: eu preciso parar de ser treinador porque acho que preciso dar a vez para outros, mas ao mesmo tempo eu preciso me programar e estudar para ser outro, em outra atividade. Criar e nascer um novo Antônio Lopes. E foi assim que, com mais de 60 anos de idade, ele foi trabalhar com outras atividades, mas antes estudou, se preparou, fez cursos. E era engraçado, porque era aquele senhor no meio de jovens buscando atividade. Mas ali estava um dos maiores treinadores, uma das maiores personalidades do futebol. E ele humildemente aprendeu e voltou trabalhando como gestor, foi muito bem no Atlético do Paraná, foi campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira na área de coordenação técnica, muito bem também no Botafogo, enfim, conseguiu se reinventar. E acho isso genial. A gente não pode parar no tempo e no espaço. Eu mesmo, claro que com 20 anos, 25 anos, a minha capacidade de realizar as coisas era muito grande, mas você tinha muita sede de conhecimento. Hoje, na minha idade, eu tive que me reinventar, porque o mundo mudou, as coisas mudaram, as coisas fizeram com que a gente tivesse mais necessidade de aprender, de entender, como, por exemplo, é essa ferramenta do YouTube. Até hoje eu ainda bato cabeça, qual é o melhor horário, qual é o melhor tamanho, qual é a melhor linguagem, e a gente vai aperfeiçoando, e volta e meia eu tomo dura dos jovens aqui do canal, sim, porque a gente aqui conversa profissionalmente, e mesmo sendo mais jovens, são competentes. Eu converso muito com o Emerson Rocha, converso muito com o Rafael Carrilho, da Carretel, com o Igor, com o Charles, que já estão há bom tempo aí com a gente quebra o pau, a gente briga, mas sempre para tentar aprender. Às vezes eu sou meio turrão em aprender alguma coisa, mas vejo depois que preciso dar um passo atrás. E eu tô colocando isso para vocês porque essa semana teve uma entrevista do Morato, e já não é a primeira vez que isso acontece, em outras entrevistas, sempre atrasadas. Atrasadas porque o treino do Fernando Diniz era um treino longo, era um treino de intensidade. Ele treinava muito. E muita gente chega hoje, na modernidade do futebol, a achar que o treino precisa ser curto e mais intenso. Que eu concordo. É claro, o nível de exigência é muito grande, o calendário é cada dia mais apertado, mais jogos, não dá para se comparar o passado com hoje. Mas eu acho que não há nada que substitua pelo menos a sensação de você estar procurando o acerto. Procurando a perfeição é um pouco difícil, mas chegar próximo dela. E eu fico muito admirado que o Fernando Diniz esteja chegando no Vasco tentando mudar uma filosofia, que é uma filosofia, a gente faz terça-feira no canal 2 anos e 6 meses de canal Atenção Vascaínos. São aí meses e meses de uma bronca que a gente tem por alma, por disposição, por empenho. Porque a gente não pode cobrar das pessoas sempre competência, capacidade. Acho que competência e capacidade você pode buscar, você pode melhorar, mas são dons inerentes à nossa vontade. Você pode aperfeiçoar. Mas eu acho que o esforço, a tentativa, eu costumo dizer, tem 2 coisas que eu não tenho paciência. E sou muito honesto no papo com vocês aqui. Eu não gosto de burrice e não gosto de incompetência. Mas, pô, Flávio, você acabou de falar que competência, mas eu acho que aí é um pouco de um agregado ao outro. Você não ser competente é um conjunto de coisas. Às vezes você é preguiçoso, às vezes você não se interessa pelo assunto. E aí vem a questão dos 2 pontos que eu coloquei, burrice e incompetência, que são amigos que andam de mãos dadas, na minha opinião. Por quê? Porque se você chega para a pessoa e diz, vem aprender, e a pessoa diz, não, eu não posso, eu não tenho capacidade, isso eu desgosto. E acho que o jogador de futebol de hoje em dia tem muito isso. Talvez a autossuficiência, de achar que pode tudo, que sabe tudo, de não ter aquilo que eu falei, de repente com mais idade, um pouco mais velho, de aceitar, não, peraí, eu vou ouvir isso, ou então alguém mais novo, de ouvir alguém mais velho, como eu ouvi Antônio Lopes, para poder entender. E eu não estou querendo ser exemplo não, tá, gente? Pelo amor de Deus, longe disso. Tem muita gente que me taxa, às vezes, como uma pessoa assim mais arrogante. Não é isso, gente. Eu só tenho
experiência e tenho condição de trocar isso aqui com vocês, que isso aqui não seja um fardo para vocês, que isso aqui seja um papo legal para a gente conversar no dia a dia. E acho que o jogador de futebol foi criado muito numa geração mais recente da questão da autossuficiência, de não aceitar sugestão, de não aceitar a melhoria diária, sabe? E acho que isso é ruim pro transcurso da profissão, da carreira de cada um. Se você é um profissional que acha que jovem já sabe tudo, que você é muito capacitado, se você for um gênio, um cara que tirou as melhores notas em colégio, faculdade, saiba de uma coisa: nada substitui a experiência do dia a dia. Eu aprendi coisas no meu trabalho que eu não aprendi nos bancos de faculdade, mas muitas das coisas, aliás, quase todas as coisas que eu aprendi nos bancos de faculdade, eu uso até hoje. Sabe aquela matéria, sabe aquele professor que você pensa assim: para que eu estou aprendendo isso? Um dia você vai saber, um dia você vai entender que aquilo ali faz parte, até que seja para o seu vocabulário, até para que um dia um jogador entre num exame antidoping e você saiba que uma fórmula química que você aprendeu é algo que está tirando aquele jogador por uma boa época, e você vai pesquisar aquilo. Pode ser tolo, mas não é. Conhecimento, independente de qual seja, é muito bom. Não é o conhecimento inútil, mas é importante que você tenha uma base de conhecimento. E eu acho que é muito louvável o esforço, o trabalho, a manutenção de uma tenacidade, de uma tentativa de melhorar. A gente está num momento muito difícil no Vasco. A situação de classificação é complicada. O trabalho não tem sido bom nesse ano. O trabalho não tem dado resultados. Muitos jogadores não conseguem, não têm competência para conseguir isso. Mas, como eu disse, em 2 anos e 6 meses de canal, a gente cobra algo que é inerente à competência, que é vontade, é esforço, é tentativa. E olha, me chama muito a atenção esse momento do Vasco, que é um momento que eu estou muito com o pé atrás, ainda estou muito cético quanto à questão de classificação. É claro que o torcedor está animado, hoje é um dia muito mais feliz, hoje eu saí com a minha camisa do Vasco na rua, fui à minha feira, fui andar, fui caminhar com a minha cachorra, com a minha família, fui tomar um café de camisa do Vasco. E vi outros torcedores de outros clubes com as camisas dos seus respectivos clubes, mas olhando com respeito. Fui parado por alguns que me perguntavam: poxa, foi duro ontem, pô, que legal, e aí, como é que é? O que você tá achando disso? O que você tá achando daquilo? Pô, e o Nenê? Pô, e o presidente Salgado, hein? Pô, será que esses caras não vão fazer melhor? Não, o torcedor é assim. Mas isso me traz muita alegria, porque o torcedor do Vasco, e eu vi vários com camisa na rua, nenhum deles se esconde, e não é para se esconder. Agora, é triste, sim, a gente está jogando uma partida contra o Brusque e está feliz porque nós ganhamos do Brusque. Poxa, Flávio, não seja tão pessimista. Eu não sou pessimista, gente. Eu sou realista, eu sou analista de futebol. Eu procuro ter uma análise menos romântica, menos utópica. Eu deixo isso para meus companheiros, o Vaguinho, por exemplo, que brinca. Eu prefiro ser mais realista, o meu papo é mais humano aqui com vocês. O Faísca conversa mais da parte tática, que eu também gosto de conversar, mas hoje os papos aqui têm sido muito mais humanos. A gente precisa discutir isso. A gente precisa entender o futebol como algo que mudou, porque o trabalho mudou no futebol. As pessoas hoje têm outras exigências, têm outra exposição, têm uma necessidade muito grande de mostrar sempre que estão bem, que estão felizes, e nem sempre é assim. Acho que o Vasco fez um jogo ontem pobre, fez um jogo sem reação ofensiva, deu 2 chutes no gol, gente. 2 chutes no gol. Foi pressionado o jogo todo praticamente. O Brusque teve 2 gols anulados. Tudo bem que o Vasco teve um jogador injustamente expulso, mas aí que vem aquilo que mais me chama atenção. E aí eu acho que é a questão do trabalho, é a questão das coletivas atrasadas do Fernando Diniz. Acho muito bacana o trabalho, acho muito bacana o esforço. Eu vi ontem a reação dos jogadores do Vasco no final da partida e juro que aquilo me deu uma paz. Porque é claro que nem sempre o esforço, a vontade, a luta são suficientes para vencer, se você não é capacitado, se você não tem competência. Mas se você busca, através do esforço, chegar próximo à competência do outro para tentar anulá-lo, já é algo que a gente tem que bater palmas. Porque se esse grupo não classificar, o que é bastante possível, porque a chance é difícil, ninguém vai aplaudir esse grupo. Ninguém vai aplaudir. Mas eu me lembro quando o Vasco caiu em 2015, no final, o Vasco fez uma arrancada maravilhosa
E a sensação foi outra, foi uma sensação de tristeza porque dava para sair, mas foi muito tarde. Será que precisava daquilo tudo? O Vasco, segunda-feira, tem um desafio contra o Goiás, que é uma preocupação, porque hoje a gente está feliz, hoje a gente está leve, hoje a gente está alegre, mas segunda-feira sempre é o dia da dificuldade. O jogo depois é que é o problema. Porque a gente já teve essa sensação quando ganhamos do Confiança, quando ganhamos do Vitória, quando ganhamos do Sampaio Corrêa, quando ganhamos do CRB por 3-0. Mas o depois é complicado. A gente teve 2 vitórias seguidas somente no turno contra Confiança e Sampaio Corrêa. É claro que se o Vasco somar vitórias contra Goiás, contra Confiança e até contra o Sampaio Corrêa, 4 vitórias, pode ser que anime. Mas eu não vejo ainda força nesse time para conseguir isso. Acho que o Vasco ontem conseguiu uma vitória iluminada, muito divina. Aliás, o trabalho do padre Julinho foi brilhante, mas é muito pouco no aspecto de trabalho e de competência pensar que esse time vai evoluir, porque o time não jogou bem, gente, não jogou bem. Foi uma vitória boa, tá todo mundo feliz, todo mundo vestindo a sua camisa, a gente entende isso, porém, a gente tem que ser realista. Não foi legal, o time não jogou bem, o time fez uma partida de limitações. Agora, o trabalho do Fernando Diniz faz com que os jogadores se multipliquem em campo. O Vasco ontem tomou muito sufoco, mas eu vi Nenê jogar até o final. Eu vi Marquinhos Gabriel correr, o tão contestado Marquinhos Gabriel, correr muito. Vi Germancano mais uma vez ser um herói em campo. Vi Leandro Castan se multiplicar na zaga. Bruno Gomes fazer uma partida dura, firme. Então, a gente vê no grupo a tentativa, talvez de uma maneira tardia. Por que não jogaram assim antes? Mas acho que o que dá esperança é exatamente isso. Porque se o Vasco equiparar na alma, porque todos têm, os times que estão na ponta, todos têm muita disposição, têm muita vontade de vencer. E isso é o diferencial, mas não tem a técnica. Nenhum deles tem um Nenê. Que, aliás, é um outro aspecto que, mais uma vez, eu bato aqui. As pessoas têm necessidade de ter opinião para ter razão. Eu já disse, eu não quero ter razão. Eu não acho que o Nenê seja um jogador que dê ao Vasco o retorno físico que a gente possa esperar. Ah, mas até agora ele foi bem. Tudo bem, são 3 partidas e eu espero que ele vá bem nas 12 restantes. Não há dúvida. 12 restantes, mas é um risco você ter um jogador de 40 anos como alicerce durante 90 minutos em 15 partidas. O que não vai acontecer agora. Tecnicamente, só um louco diria não contrate o Nenê. O gol que o Nenê fez ontem é um gol que nenhum time da Série B faria. Não há um jogador na Série B que faça um gol daquele. Eu recebi um vídeo hoje, que o Emerson Rocha mandou, do trabalho do Fernando Diniz, de um cruzamento, de um treinamento técnico. Lembra que eu falei durante a semana? Chutes em gol, arremates, era uma arma que ele teria, que ele gostaria de ter. E tá lá o vídeo. Nenê bate uma bola forte, chapada, igual o gol que ele fez. Isso é treino, isso é trabalho. E o trabalho dignifica, gente. O trabalho nunca enganou ninguém. O trabalho nunca atrapalhou ninguém. Quando os jogadores falam a gente tem que trabalhar mais, sim, a gente tem que trabalhar mais, porém, a gente nunca via, porque a gente não tem acesso aos treinos, você não tem acesso a nada, então a gente fica pensando, estão trabalhando? A gente brinca, vamos comprar um drone para ver? Agora, só pelo atraso das coletivas, a gente vê que tá demais, tá além. E que bom que esteja além, que bom que chegou alguém que disse, não, isso aqui é um clube gigantesco. A gente precisa trabalhar e a gente vai ajustar. E o Fernando Diniz, que não é nem o treinador dos meus sonhos, mas tem demonstrado que a sua filosofia está implantada, que o time está respeitando, que os jogadores estão correndo, que os jogadores estão lutando, talvez mais competência para tentar vencer, talvez mais competência para não tomar gol no final, o que já evoluiu ontem. Nós conseguimos, de alguma maneira, apesar do desespero, não tomar gol no final, ou você não ficou preocupado? Estava lá o Vanderlei, que fez boas defesas, o Castan salvando, enfim, e com 10 homens. E isso já traz um alento, talvez seja um fio de esperança para a gente conseguir algo melhor nessa competição. Acho que a situação é muito difícil, acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas não dá para a gente ficar com a animação que o torcedor está e está coberto de razão. Fique, seja feliz. E a gente quer queimar a nossa língua de que a situação esteja difícil. Porque se conseguir 4, 5 vitórias agora,
talvez a gente mude de opinião, sim, porque vai ser uma mudança de parâmetro. É tudo novo. Fernando Diniz é novo. Se ele é novo, como é que a gente vai discutir? A gente tem que esperar. Porque se ele conseguir 2, 3 vitórias, já é novo. Porque Lisca e Marcelo Cabo não conseguiram 3 vitórias seguidas. Se ele conseguir 3 vitórias, se o Vasco ganhar do Goiás segunda-feira, vem a onda. Porque o Vasco joga com confiança, o Sampaio Corrêa fora, com torcida, com possibilidade de torcida do Vasco, do Nordeste. Porque o estádio com torcida, e a gente já falou isso, o torcedor ele faz muita influência no jogo. Então eu acho que o trabalho que está sendo feito pelo Fernando Diniz, mesmo que curto, já surte efeito. E eu fico muito feliz de ver que os jogadores estão abraçando o trabalho. O trabalho dignifica, o trabalho independente da idade, seja o Nenê com 40 anos, seja o Riquelme com 18 anos, o trabalho precisa ser feito. Os mais novos ouvirem os mais velhos e os mais velhos saberem que têm limitações e que precisam aceitar isso. E acho que tudo isso é um belo de um casamento. Feliz é aquele que tem um trabalho, feliz é aquele que consegue produzir, ser útil, mas às vezes o trabalho demora a acontecer. Às vezes o resultado do trabalho não está dentro de um prazo, de um tempo que a gente quer, que é o que está acontecendo com o Vasco, infelizmente. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há trabalho, há resultado. Vamos esperar, vamos ver o que vai ser. Fazendo menção para Leandro Castan, que mais uma vez é uma opinião minha, acho que fez uma partida ontem de muita entrega, erros aconteceram, mas fez uma partida de entrega. Uma menção honrosa, mais uma vez, a um jogador que eu sei que você vai criticar, vai reclamar de mim, ao Marquinhos Gabriel, pelo esforço de jogar numa posição que não é a dele, na necessidade de gerar o jogo, na necessidade de marcar, na necessidade de estar sempre com a bola no pé. Não foi tão bem como nos outros 2 jogos, mas acho que é um jogador muito útil. Ao Bruno Gomes, que fez uma partida boa, honesta, simples, sem ser aquele jogador violento de cartões. Há uma partida heróica, mais uma vez, de Germancano. Há uma boa partida de entrega de Gabriel Peck, que teve que voltar muito para marcar. E o talento do Nenê, que a gente tem que tirar o chapéu. Porque se a gente tem um jogador como o Nenê, se a gente tivesse mais 1 ou 2, acho que talvez a coisa pudesse ser melhor. O trabalho poderia dar resultado. É isso, gente. Opinião dada nesse Mais Comentários. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Amanhã eu estou no comando do Arquibancada do AV, com os membros do canal, com a sua participação, para a gente poder falar da véspera do jogo, porque segunda-feira tem mais Vasco e Goiás. Tomara que eu consiga ver o jogo sentado, porque o de ontem eu vi o jogo em pé de tão nervoso. Mas mesmo cético, mesmo não achando que vai ser fácil, não tem jeito, cara. A bola rola. Isso aqui é muito forte, cara. O amor que a gente tem por esse clube é enorme. É enorme, é gigantesco. Que o Vasco possa continuar dando bons finais de semana a todos vocês, porque vocês merecem. A torcida do Vasco merece. Me emociona o torcedor do Vasco em qualquer lugar do Brasil, a sua devoção, o seu amor, a sua indignação, porque isso é gostar, isso é ter interesse num futuro, num momento melhor. E a gente merece. O torcedor do Vasco merece. Com a bênção do Padre Julinho, de Nossa Senhora das Vitórias, quem sabe? E do Almirante, que tá ali atrás, quem sabe a gente não consegue um milagre. Vamos lá. Ótimo sábado a todos, fiquem com Deus. Tchau, turma.